Oi gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje não ia ser sobre isso. Eu já tinha me programado pra gravar sobre outra coisa, mas aí eu tive que mudar tudo porque tem macho fazendo merda, pra variar. Então, nessa semana, 2 casos ganharam muita atenção na mídia. Na verdade, um deles já tinha acontecido faz uns meses, mas essa semana voltou a ficar em evidência. Um é um caso de assédio com o José Maia, ator da Globo, e outro é um caso de agressão com o Vitor Chaves, da dupla Vitor e Léo. E os 2 casos têm uma coisa em comum, que é o motivo que me levou a fazer esse vídeo, que é a maneira como que esses homens estão se posicionando na mídia em relação aos crimes que eles estão sendo investigados por terem cometido, e a reação das outras pessoas às atitudes deles. Enfim, vou resumir um pouco a história. O caso do José Maia era o seguinte: uma figurinista veio a público para denunciar que ela estava sofrendo assédio pelo José Maia, numa novela em que eles estavam trabalhando juntos, e a coisa foi ficando cada vez mais tensa, ele foi ficando cada vez mais invasivo, até que culminou num dia que ele colocou a mão na genitália dela sem a permissão dela. E assim, é muito foda. Assédio sexual no trabalho é uma coisa que eu acho que, assim, 90% das mulheres que convivem comigo de todas as idades já passaram. Isso já aconteceu comigo e eu sei em primeira mão, e também pelas experiências das mulheres que eu conheço, que é muito foda você conseguir denunciar, porque no trabalho você tá numa situação geralmente muito complicada. Na maior parte das vezes o assédio vem de uma pessoa que tá numa posição superior a você se sente intimidada, tem medo de retaliação na carreira, por isso você acaba aceitando o assédio. Muitas vezes você fica se perguntando se é alguma coisa que você tá fazendo que tá provocando esse comportamento. É terrível, porque tem momentos que chega num ponto que você fica com medo de ir pro trabalho, sabe? Que eu imagino que seja o que aconteceu com essa figurinista. Mas aí, o que aconteceu? O José Maia veio a público fazer uma declaração, a primeira de todas, falando sobre esse caso quando repercutiu na mídia. E ele meio que deu uma de João sem braço, tipo assim, não é comigo, não levou a coisa a sério, falou que estavam confundindo o personagem dele, que parece que é bem cafajeste, com uma pessoa real, enfim, uma nota muito escrota mesmo, em que ele é totalmente condescendente e não leva a sério uma denúncia de assédio, um crime isso. Enfim, né? O que é de novo? A gente sabe muito bem que isso é muito comum, né? Você tentar falar sobre assédio com as pessoas e não ser levado a sério, ou as pessoas agirem com piadinha com isso. Essa foi a primeira reação dele. Só que não colou e nem pegou bem, não, porque todo mundo ficou muito indignado. Eu acho que também o que contribuiu para essa indignação foi essa resposta displicente da parte dele. E daí as atrizes da Globo e outras profissionais começaram uma campanha de postar no Instagram com uma hashtag mexeu com todas para denunciar esse caso de assédio. E aí o caso ganhou mais repercussão ainda. E daí depois disso, depois de lá ter que cutucar o cara, aí o José Maia resolveu levar a sério e dar uma declaração um pouco mais condizente com a gravidade da situação e com a gravidade da denúncia. Ele fala que errou, mas coloca meio que a culpa de que, tipo, na minha geração a gente não era ensinado a respeitar as mulheres e a gente tem que aprender e tudo mais. Eu realmente não entendi que desculpa esfarrapada foi essa. Eu vi isso, inclusive, no vídeo do PC Siqueira que ele fez sobre, não sobre esse assunto, mas que ele comenta esse assunto. Eu não sei, na geração dele, tudo bem você sair enfiando a mão na genitália dos outros sem consentimento. Eu não tenho mais avô vivo, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse pra eles se no tempo deles era sossegado você chegar e colocar a mão na buceta de uma menina sem perguntar, eles iam dizer que não. Então esse papo de geração super não colou pra mim. E outra coisa, assim, querido José Maia, você não cometeu um erro, você cometeu um crime, tá bom? E você tem que ser investigado por esse crime e punido de acordo. Erro implica em engano. Você não cometeu engano, você foi lá, conscientemente pegou a sua mão e colocou na genitália de uma mulher que não tinha consentido. Vamos começar a dar o nome certo às coisas. Esse é o caso do José Maia, daqui a pouco a gente volta nele. Vamos falar agora do caso do Vitor Chaves. Em fevereiro, a mulher dele, Poliana, foi na delegacia denunciar o Vitor por agressão. Ela tá grávida e o que ela contou foi que ele jogou ela no chão e chutou a barriga dela. Ela não quis fazer exame de corpo de delito no dia. E aí o caso estourou na mídia, ele e o Léo são... Nossa, veio uma beira gigante agora. Enfim.
Ele e o Léo são jurados do programa The Voice na Globo, e aí ele foi afastado do The Voice, deu maior repercussão. E depois a própria Poliana publicou uma carta aberta falando que não tinha tido agressão nenhuma, que na verdade tinha sido tudo uma grande confusão, que ela tinha ido na polícia porque lá ela se sentia amparada. Enfim, a história é toda bem esquisita. Mas o fato é que a polícia, mesmo assim, continuou a investigação e daí descobriu-se que tem imagens do elevador onde aconteceu a briga e que as imagens comprovam que houve agressão sim. Enfim, o caso ainda está sob investigação e eu não vou falar sobre a Poliana ou essa questão dela ter voltado atrás no depoimento dela, apesar de que isso é uma coisa muito comum em denúncias de violência doméstica por vários motivos, mas o vídeo de hoje não é sobre isso. Eu quero falar sobre a reação do Vitor e como que ele se posicionou publicamente em relação a isso depois que ele foi denunciado por agressão. Ele foi lá e postou várias coisas no Facebook, no Instagram, falando que o mundo de hoje as pessoas só enxergam maldade. O mundo de hoje tá perdido, gente, porque nós que estamos chocados com o fato dele ser capaz de agredir a mulher dele grávida, nós é que estamos errados, né? Ele, coitadinho, tá sendo vítima da maldade do mundo. Olha, gente, eu juro, isso me talha o sangue. Tá difícil. E ele postou esse texto meio que querendo dizer que tudo era um grande engano, que ele estava sendo acusado sem provas e tudo mais. Daí quando surgiu a história da filmagem e que a polícia continuou a investigação e que comprovou-se que sim, houve agressão, daí ele veio a público a falar que ele fez isso pra proteger a filha dele, que a mulher dele estava transtornada. Sempre nós mulheres somos as loucas, né? Impressionante. De novo, como se fosse fácil pra qualquer mulher, ainda mais nessa situação que você tá grávida do cara que te agrediu, ir na polícia, denunciar, enfim. E aí ele veio falar que ele errou, mas porque na verdade ele tava querendo proteger a filha dele, então meio que errou, mas não errou nada não. Foi mais ou menos esse o tom da conversa. E aí nos dois casos, veio um monte de gente parabenizar esses homens por eles terem tido a coragem de admitir que eles tinham errado. Inclusive o Caio Blá deu uma entrevista em que perguntaram pra ele a opinião dele sobre esse assunto. E ele falou, eu achei muito corajosa a atitude dele, por ele ter admitido que errou. E eu só queria lembrar um negócio aqui rapidinho. Nenhum dos dois admitiu porra nenhuma no primeiro momento. Pelo contrário, eles deram uma de que não era com eles. O Vitor falou, grande injustiça nesse mundo, que as pessoas só veem maldade. O Zé Maia falou, as pessoas estão confundindo com o meu personagem. E se fosse por eles, teria ficado por isso mesmo. Inclusive, eu li numa reportagem que o Vitor e a família dele dificultaram que a polícia tivesse acesso às filmagens da câmera do elevador. Ou seja, eles não admitiram nada. Eles só vieram a público pra admitir que erraram porque não tinha mais jeito. Porque a merda já tava no ventilador e as pessoas não estavam deixando o assunto morrer. E mesmo se eles tivessem vindo a público pra falar que erraram desde o começo, que não foi o que aconteceu, por que eles têm que ser parabenizados por isso? Não dá pra falar que existe igualdade quando coisas desse tipo acontecem. Nós mulheres, se a gente comete um erro, a gente provavelmente vai ser condenada por ele por muito tempo. As consequências são muito graves. Eu lembro quando eu era adolescente, teve uma menina na minha escola que teve um vídeo íntimo que ela tinha gravado pro namorado vazado e ela teve que mudar de cidade porque estavam acabando com a vida dela. E como ela, existem várias outras, inclusive o erro nem é dela, né? O erro é do filho da puta que vazou as imagens de outra pessoa. Mas enfim, isso de fato estraga a vida de uma mulher. Você ter suas fotos íntimas vazadas, por exemplo, se você tirou foto pelada. Cadê que os homens têm a vida deles estragada quando eles cometem erros? O Bruno é um perfeito exemplo disso. Até outro dia ele tava na cadeia por assassinato. E quando ele saiu, vieram 9 clubes dar emprego pro cara. Tem gente tirando foto com ele como se fosse fã. E daí eu fico pensando, de onde que é que vem essa benevolência toda? Que os homens podem fazer basicamente o que eles quiserem, até matar, estuprar, bater nas pessoas, que só o fato deles admitirem que eles estão fazendo, eles são condecorados por isso. Desculpa, essa colher de chá tem que acabar. Porque uma coisa que o Caio Blá falou que também chamou muito a minha atenção, que ele falou, o Zé Maier é gente nossa, gente que a gente conhece. E daí? Esse tipo de pensamento, ele é muito recorrente, gente. Que assim, se você tá numa conversa com qualquer homem, eles vão falar que estupro é inadmissível, agressão não tem perdão, uma coisa absurda. Mas se a conversa tá falando do brother deles, aí já não é bem assim. A gente entra num território de relativização das coisas, daí estupro não é mais estupro, agressão não é mais agressão, as coisas nunca são bem assim.
Então é assim, tudo bem, os homens condenam estupro, mas pra eles meio que nada é estupro, ainda mais se tratando de gente que eles conhecem, então eles vão passar pano pra amigo estuprador e pra amigo agressor mesmo. Só que se tudo é uma exceção, se tudo é caso a caso, então nenhum caso de estupro, nenhum caso de agressão, nenhum caso de assédio vai ser levado a sério nunca. Isso quando não entra no território de pressão psicológica, chantagem emocional. Eu já ouvi isso e já vi amigas minhas sofrendo esse tipo de pressão, falando, não, mas toma cuidado com o que você vai falar, hein, você vai estragar a vida do cara. Mas eu acho o seguinte, admitir que errou em casos como esse é muito pouco. Você ficar condecorando o homem por ele ser simplesmente um ser humano decente é uma das raízes desse problema. Quer dizer, a gente espera tão pouco dos caras, né? A gente espera tão pouco de vocês, que vocês serem capazes de admitir que vocês estão batendo na sua mulher grávida, que vocês estão assediando seus colegas de trabalho, já faz de vocês um cara mais ou menos gente boa. E olha só, se passou pela sua cabeça comentar aqui embaixo alguma coisa do tipo, agora eu vou fazer o advogado do diabo, ah, mas nem todos os homens, você tá generalizando, não, mas não é bem assim. Você me faça um favor, você feche esse vídeo, pode dar dislike, vai embora, não volta mais no meu canal. Eu não aguento mais ter que ficar medindo as minhas palavras quando a gente tá falando de assuntos sérios, assuntos graves, como assédio, como estupro, como agressão. Ter que ficar tomando cuidado pra não ofender vocês, meninos. Então, ao invés de ficar falando que nem todos os homens, ou então tentando querer receber medalhinha porque você é um ser humano que não sai por aí batendo ou estuprando nas pessoas, me faz um favor. Da próxima vez que você ficar sabendo que o seu amigo tá envolvido num caso de estupro, num caso de agressão, num caso de assédio, antes de automaticamente ficar do lado dele, procura saber da menina o que é que aconteceu. E vamos parar de dar tanta colher de chá pros homens quando coisas graves acontecem. Vamos dar para as coisas a exata magnitude delas. Parar de chamar as coisas de eufemismo. Estupro é estupro, agressão é agressão, assédio é assédio, inclusive quando vem dos seus amigos, dos seus brothers, dos seus ídolos, dos caras que você considera e que você admira. É isso. Se você gostou do vídeo, dá um like pra mim e se inscreve no meu canal. Passa também no meu blog, lá eu falo sobre várias outras coisas, sobre os temas que eu falo aqui no canal, mas sobre outras coisas também. Acabei de finalizar uma série com 12 contos eróticos com os 12 signos do zodíaco. Então se você ficou interessado, o link tá aqui embaixo. Até a próxima. Tchau!